5 dias por semana, o engenheiro Rubens Faria incorpora o espírito do Dr. Fritz, um médico alemão desencarnado na Primeira Guerra Mundial, e trata em média 1000 pacientes por dia, com uma enorme variedade de casos, como hepatite, artrite, cataratas, esterilidade e até câncer e tumores cerebrais. Além das curas incríveis, o fato mais espantoso é que os pacientes ficam totalmente conscientes, mas não tomam nenhuma anestesia e não sentem dor. Os instrumentos cirúrgicos não são esterilizados e jamais houve qualquer tipo de infecção durante anos de tratamentos. Mas a meta do Dr. Fritz vai muito além da cura só do corpo material. A intenção principal dele é que as pessoas se tornem mais humanas, mais solidárias, para alcançar uma verdadeira evolução espiritual. Cirurgia de catarata. Tem que chocar primeiro. Você só consegue fazer alguma coisa quando você se choca. Então você tem que chocar o seu inconsciente para que o consciente morra. Pá, aparece. Já olhou o céu hoje? Tá bonito o céu. Depois você traz bastante curativo, tá? Uma bandeja que eu vou pegar. Pronto. Ele toca a alma, né? Ele não toca a carne, né? Aperta e corta. Tem uma confiança tremenda. Eu adoro ele. Tá podendo sentir ele sair? Não, não senti nada não. Só o corte no início um pouquinho, mas tudo bem. Ah, acabou a catarata. Não tem mais catarata. Tapa. Eles disseram que isso era cancerígeno e que eu não deveria operar, que abreviava a minha vida. Mas eu achei por bem dar ênfase ao desejo maior, que é exatamente a minha fé. Eu tenho uma artrose coxofemoral devido a um acidente de carro que eu sofri há 16 anos atrás. E eu venho sofrendo muito com dores, né? Então eu recorri ao Dr. Fritz, né? E fiz uma operação entre Natal e Réveillon. E as minhas dores deitada, sentada, melhoraram assim totalmente, né? Fala assim. Agora sim. Agora sim. Vai embora. Não tem mais nada. Eu fui operada pelo Dr. Fritz dia 26 de dezembro e agora dia 18 de janeiro, no crânio, tirando 6 tumores. Primeiro ele tirou um, na última vez ele tirou os restantes 5. Eu tinha muita dor de cabeça desde criança, horríveis mesmo, e a partir da primeira cirurgia teve uma melhora de 80%. Na segunda, hoje eu não sinto mais dor de cabeça. Em relação ao que eu sentia, a vida inteira eu não sinto mais. E estava comprovado que os tumores eram malignos. Eu apareci com um cisto no seio esquerdo e fui na minha médica em Copacabana tirar uma radiografia e deu esse cisto. Então eu imediatamente vim ao Dr. Fritz, que sabia que ele estava no Rio. Ele fez a operação, né? Eu fiquei de abril, quando apareceu, até agosto, quando eu retornei à médica, e que ela pediu uma outra radiografia. E quando ela foi examinar essa radiografia, ela viu que não havia mais o cisto, então ela tomou um susto. E é um exame próprio para identificar câncer de mama. O nome do exame é CA15.3. O primeiro exame, que foi em março de 95, deu 139 unidades, quando o normal vai até 30 unidades. 6 meses depois, sendo tratada pelo Dr. Fritz, ela faz novo exame e cai de 139 para 25 unidades, já dentro do normal. Então isso é uma prova material, científica, de que o tratamento espiritual é eficaz. Coronária entupida, pressão 20 por 15,
colesterol muito alto. Eu não podia sair de casa. Eu andava aí uns 100 metros, tinha que parar e ficava com falta de ar, todo cansaço, né? Ofegante. Agora não, agora no dia todo. Vou para o sítio, ajudo na faxina do sítio, monto a cavalo, faço tudo agora. Estou normal. Antes dele não, era um morto em pé. Era um morto em pé. Agora não tem mais nada. 1 ano e 7 meses tentando engravidar e não conseguia. Tá? Aí eu procurei o médico, fiz todos os exames e deu que as minhas trompas estavam obstruídas, não tinha passagem para o espermatozoide e para o óvulo se juntarem, né, e fecundar o feto. Eu teria que fazer inseminação artificial no caso. Foi aconselhado isso. O que foi feito aqui com o Dr. Fritz? Aqui com o Dr. Fritz eu passei por uma série de 4 injeções, né? Uma cada semana. E depois ele fez a cirurgia, uma em cada lado. No caso eu levei só 3 pontos. Qual foi o resultado então? O resultado foi esse que está aqui. Pode Todo mundo mostrar? pode ver. Entendeu? Eu tinha também cistos no ovário, não tenho mais. Isso aqui foi antes, quando eu vim em você, tratar com você, e atrás foi depois. Atenção! Por favor. Muito bom. Vou engravidar, não vou. Vai, agora vai. Vai, escolhe nome. Não tem mais nada, acabou. Tá legal. O nosso neném, antes de nascer, a minha esposa bateu uma ultrassonografia e apresentou que o neném tinha problema de ureterocele, que seria o rins dilatado, e esse canal aqui, ó, o canal que liga o rins, a bexiga está dilatado aqui, 1 dedo de grossura. O neném não podia, e teria que ser operado, de repente perder até o rins. Eu vim diversas vezes ao doutor aqui, cuidando do garoto. Tá, hoje bateu a radiografia, não tem mais nada, neném. Está curado, não tem que ser operado, está perfeito, neném. Jesus ilumine o Dr. Fritz. Ilumine muito, muito, muito. É esse garotinho aí, esse aqui. Então a gente vem, coopera todo dia. Tem uma obrigação de vir aqui, trazer umas águas para eles beberem todo dia. Isso aí é a graça que eu recebi, então tem que cooperar. A minha sogra, 78 anos, problema de coluna tá bom, minha patroa com câncer tá boa. E eu já levanto a perna, que eu não levantava, não fazia isso. E todo dia rezo, de manhã e de noite, pedindo bastante força pro cavalo dele para poder continuar essa obra. Que não é qualquer pessoa que quer fazer isso, não, moço. Ele faz a cura das pessoas fisicamente. É uma oportunidade dela se transformar, dela começar a tocar, né, para que ela possa fazer uma transformação e ser mais humano. Esse é um trabalho de humanidade. Eu acho que o mundo todo deveria ser mais assim. Imagina se eu trabalhar todo dia, toda hora, sem parar. Não ia curar 1/1000 da humanidade. Mas se eu curar 100 bem curados, espiritualmente, isso espalha muito. Para podermos compreender um pouco mais o fenômeno Fritz no Brasil, eu acho que nós temos que buscar a origem desse misticismo e dessa aceitação intuitiva, principalmente ligada à cura que nós temos no Brasil. Bem antes dos portugueses chegarem, há mais de 400 anos atrás, já existia uma grande tradição de pagelância entre os indígenas, que trabalham intimamente com o mundo espiritual em vários rituais de cura, onde o pajé retira as energias malignas do corpo que está enfermo. Quando os africanos foram levados como escravos para o Brasil, eles trouxeram a religião do candomblé, uma tradição rica de incorporação e cura. A Umbanda nasceu da união do candomblé com os rituais indígenas e o catolicismo. A crença no poder de cura dos santos foi introduzida pela Igreja Católica e continua manifestada até hoje nas oferendas de ex-votos, onde pessoas agradecidas, ao terem suas preces atendidas, depositam nos pés dos santos réplicas em cera dos membros que se recuperaram de doenças e enfermidades. Da França, chegaram os livros de Allan Kardec no século passado, o que gerou um novo sistema de crenças no Brasil, chamado Espiritismo. O Espiritismo abriu um canal de comunicação com o mundo invisível dos espíritos, revelando que muitos deles estão encarregados de ajudar as pessoas que ainda se encontram no plano material.
O Brasil é o lugar que ele escolheu, e não só ele, vários outros, como ele fala, médicos espíritas, né, escolheram, porque ele costuma dizer sempre que é um país muito pobre, carente aí de recursos, aí de saúde, recursos, né, enfim, todos os recursos possíveis, né, sociais, mas fundamentalmente é um país que tem uma quantidade muito grande de amor para dar, né, é pobre, mas com uma esperança muito grande e uma fé inabalável. Nos anos 50, um camponês mineiro chamado Zé Arigó começou a entrar em transes violentos, gritando em uma língua estrangeira. Os médicos não acharam doença nenhuma nele, e o padre tentou sem sucesso exorcizar o demônio. Mas não havia diabo nenhum, e sim o espírito do Dr. Fritz, um médico alemão desencarnado na Primeira Guerra Mundial que estava se incorporando em Arigó para fazer curas. No início, ele simplesmente deu receitas farmacêuticas muito eficazes, mas certa noite Dr. Fritz fez uma cirurgia inesperada num senador amigo dele, retirando um tumor canceroso de seu pulmão. Quando o médico do senador comprovou a cura, a notícia foi espalhada por todos os cantos e Dr. Fritz começou sua carreira, tratando literalmente de milhões de pessoas durante 20 anos. Também foi perseguido ferrazmente pela Igreja Católica, pelo Conselho de Medicina e pela polícia. Julgado pela prática ilegal de medicina, foi condenado à cadeia. Mas com o apoio do presidente Kubitschek, que lhe era grato pela cura de sua filha, Arigó foi libertado. E quando os cientistas americanos confirmaram a autenticidade das suas curas, Arigó pôde continuar na sua missão com Dr. Fritz, até a sua morte, que ocorreu devido a um acidente de automóvel em 71. Mas Dr. Fritz, o espírito, resolveu voltar de novo para o plano material, incorporando em vários outros médiuns nos anos seguintes, para continuar a sua missão. Nos anos 80, Edson Queiroz foi o primeiro médico a receber Dr. Fritz, desta vez desenvolvendo técnicas mais avançadas de cura, como o uso de agulhas em centenas de milhares de tratamentos bem-sucedidos. Edson também foi perseguido pelo Conselho de Medicina e pela lei, sendo finalmente assassinado em 91 pelo vigia da casa dele. Mas Dr. Fritz não parou aí. Ele tem duas visões. A mais próxima do real é a última dele, em que ele é alto, forte, um pouco gordinho, olhos azuis, está sempre de jaleco branco e cabelo bem calvinho, bem ralinho, né? Sem barba. No início ele se apresentava mais jovem. Ele era a mesma coisa, alto, forte, mas já com cabelos e um pouco de barba também, né? Mas os mesmos olhos azuis, mesma fala, usa óculos também. É estranho porque espírito usa óculos, né? Eu sempre achei um negócio esquisito pra burro. Como é que espírito precisa usar óculos, né? Mas ele fala que é da última encarnação dele. Ele preservou isso, não sei porquê. Eu sou míope de carteirinha. Míope, tenho astigmatismo e presbiopia. Sou cego, se você tirar o óculos eu não enxergo você. Né? E ele não, ele enxerga pra burro, ele enxerga lá dentro, fora, não sei aonde, distante e tal. A explicação é, eu não sei explicar. Não consigo explicar isso. Eu não consigo explicar. Ele é que sabe explicar. Eu estou completamente fora dessa. Quando eu estava grávida, devia estar ainda de pouco tempo na gravidez, devia ser de uns 3 a 4 meses. Eu levantei à noite e eu vi um garoto mais ou menos assim, tudo de azul, de roupinha azulzinha e com o cabelinho todo bem lourinho, bem crespinho. Mas só que ele, aqui no ombro dele, ele carregava essas toras de lenha. Eu fiquei muito impressionada, então me diziam, você vai ter um garoto. Esse garoto vai ser muito diferente. Bom, ele adorava pegar minhas bonecas e abrir. Porque ele dizia que estava fazendo cirurgia, tem esse detalhe. Ele dizia que ia abrir as bonecas para fazer cirurgia. Cortava a boneca com a tesoura, tirava a cabeça delas, abria a cabeça. Ele gostava de fazer isso, né? E dizia que eu tinha que ficar quieta, que eu era auxiliar dele.
Ele cortava os dedinhos, cortava a barriguinha, abria boneco, ele tinha essa mania. Mas isso ele tinha engraçado. É que acho que não saía sangue nos bonecos, acho que é por isso. Porque criança, né, eu tinha uns amigos, aí eu ficava conversando com os amigos, né? Eles viam, aí me contavam história, o que eu ia fazer um dia. Aí minha mãe entrou no de que eu tava ficando maluco, né? E quando chegou com uma idade de seus 10, 11 anos, ele dizia para mim que via gente, que ele falava com pessoas, tinha sempre um homem que ele falava muito. Ele não falou para você? Isso é, ele falava muito. Às vezes ele me chamava durante a noite, corre aqui, mãezinha, mãezinha. Ele sempre me chamou de mamãe, mãezinha, né? Corre aqui, olha, corre, vem aqui ver, ele está falando comigo, ele está falando comigo. Dizia que estava acompanhando ele, que estava protegendo, eu estou te protegendo. Me lembro que, isso a minha mãe conta, né? De vez em quando eu gostava de brincar de correr, né? Aí correr e pular, né? Pular, como é que chama? Obstáculo, carniça, aquelas coisas, né? Aí me lembro que de repente eu pulava e pum, parava ali e não era mais nada, não me lembrava de mais nada. Voltava assim 1 hora depois, 1h30 depois. Além das dores de cabeça, ele tinha muito... Ele ficava completamente... tinha amnésia. Ele tinha amnésia. Agora, eu achava que ele estava doente. Então, eu comecei em médicos, fui até no Niemeyer, Dr. Joel Gelman, fui muitos médicos, ele fez muitos exames no Hospital de Bom Sucesso. Até você sabe onde é, em Bom Sucesso mesmo, no hospital ali, ele fez... Teve um médico que disse para mim, o seu filho não tem nada, o que ele tem é espiritualidade, muito acentuada. Iniciou em 1973, na época eu estava recém-casado, e a minha esposa era espírita, e ela um dia disse assim, vamos a uma casa de uma amiga minha, para fazer uma reunião espírita, culto ao Evangelho. Eu não era espírita, eu não era nada, mas era casado e aquela história, se é casado você faz qualquer coisa, né? Acabei indo. Cheguei lá, sentei, fiquei lá sentado, olhando as pessoas, oração, aquela coisa toda, e uma hora disse, não, vem aqui, Rubens, senta aqui na mesa, não fica aí sentadinho não, senta aqui na mesa, junto aqui de nós, para que a gente possa falar um pouco sobre isso, tal, sobre espiritismo. Falei, tá bom. Eu sentei e comecei, na hora que eu sentei, comecei a passar mal, tonteiro, enjoo, um frio danado no corpo, frio, calor. E o que eu me lembro, eu acho que eu desmaiei, não tenho certeza, até hoje eu não tenho certeza. Eu sei que o que aconteceu depois, eu retornei uns 40 minutos depois, pela hora, né, que eu vi, e estava a filha dessa moça, dessa senhora, com um montão de pano assim no rosto, né? Aí eu acordei meio tonto assim, o que houve? O pessoal quieto ficou me olhando, extasiado, sem saber o que dizer. Aí disseram assim, olha, veio aqui um espírito médico, uma entidade, e operou o olho da minha filha, usando uma gilete. Uma lâmina comum, um laser desse qualquer. Aí eu olhei para a gilete em cima assim da mesa, estava sujo de sangue, eu falei, não posso acreditar que tenha sido eu, né? E ela disse, não, foi você mesmo, tá? Em suma, ela foi ao médico depois, uns dias depois, o médico olhou e disse, olha, ela era catarata. Disse, olha, a operação foi fantástica, não tem mais nada. Eu comecei a achar aquilo muito estranho, comecei a ler o máximo que eu podia, estudar, tentar entender um pouco aquilo. Acabei não entendendo nada, evidentemente, né, por que isso acontecia, mas me tornei espírita, comecei a ler, achei interessante a doutrina, aquela coisa toda, e resolvi me entregar a isso. A busca era assim, nós íamos a um lugar, tipo assim, acontecia algum fenômeno, então a gente ia buscar explicação. Então andamos centro kardecista, eu pelo menos parapsicologia, umbanda, quimbanda, tudo que era alguma manifestação, se tivesse algum fenômeno paranormal, eu passava, ele também começou a sair nessa busca, até que ele se voltou para dentro dele.
que a busca é interna, não tem nada a ver com o exterior, né? O meu momento mais crítico foi quando a minha filha chegou, adotada. Ela era muito fraquinha, muito fraquinha. Eu fui buscar minha filha, ela tinha 10 a 11 dias de vida só, né? Era muito fraca. E eu me lembro que a gente tinha que acordar de hora em hora para dar uma colher de sobremesa de leite para ela. Porque ela não podia tomar leite muito tempo, a quantidade grande de leite que podia fazer mal a ela. Aí um dia desse eu estava lá, de noite, de madrugada, já acordei, perdi a hora de dar o leite para ela. Aí fui lá, dei o leite, chorei um pouco também, evidentemente. E pedi ao Fritz, doutor Fritz, pelo amor de Deus, me ajuda, porque minha filha está doente, ela não pode morrer, eu preciso dela viva. Aí ele, me lembro, eu estava ao lado do berço dela e veio uma luz forte, uma luz branca forte, a imagem dele. E aí ele veio para mim e disse assim, que ele ia salvar minha filha para provar para mim mesmo que Deus existia e que eu tinha que trabalhar em prol da humanidade. Aí eu disse para ele que eu faria qualquer coisa se ele salvasse a minha filha. Ela tinha um problema de pulmão e de estômago muito forte. Salvou minha filha. Me lembro que na semana seguinte a gente levou no médico e os médicos ficaram surpreendidos porque o pulmão estava limpo, não tinha mais nada. Aí eu não tive outra alternativa, eu larguei tudo mesmo. Larguei, abandonei a engenharia, a minha carreira, meus negócios. Aí resolvi seguir isso. Estou até hoje, né? Hoje eu estou bem, eu estou casado de novo, uma pessoa que eu amo muito, que me ajuda muito, né? Aliás, fundamentalmente, o auxílio dela, né, nesse sentido, da obra, né, a dedicação, me mostra uma pessoa que tem os mesmos ideais, os mesmos princípios, né? Ou seja, acredita que o importante é você saber viver e como mostrar isso aos outros. Eu trouxe meu irmão aqui, meu irmão doente, né? Esse meu irmão. Daí eu, desesperada, uma pessoa falou pra mim, vai lá que o doutor Fritz atende, não sei onde. Aí eu fui, e fiquei esperando até acabar. Quando acabou, acho que eu era a última paciente lá, sentado, que aí eu consegui barganhar com o cara. Falei, por favor, eu não quero nem ser atendida, eu só quero ver ele trabalhar. Aí ele falou assim pra mim, você vai ter que vir ajudar aqui. Você gosta de criança? Eu falei, gosto muito. Ele, pois é, mas você vai cuidar de criança que você nunca viu. Tem que dar amor, carinho, aquelas coisas que ele fala. Eu hoje estou bem, porque eu acho que eu posso mostrar para as pessoas, não é só cura, não aquela história de curar, né? É que você pode fazer com que essas pessoas renasçam mesmo. Eu não tenho ideia de virar pastor, padre, eu sempre falo isso, né? Mas eu tenho ideia que as pessoas possam compartilhar do que eu sinto. Eu acho que se todo mundo compartilhasse de um bem que você tem interior, gente, esse mundo ia estar completamente mudado, né? Eu só peço para o Dr. Fritz fazer com que ele viva muitos e muitos anos para continuar com a obra dele, né? Fazendo a caridade, fazendo a obra dele, podendo ajudar, que ele dure 80, 90 anos, ajudando sempre ele. O Dr. Fritz me deu um prazo atualmente de 4 anos e 9 meses de vida, né? Foi complicado isso, né? Primeiro porque eu não entendi nada. Quando ele me deu o prazo, eu já parei, eu nunca mais trabalho com você. Foi a primeira coisa que eu disse para ele, né? Não adiantou nada, voltei, né? Foi difícil para burro no início, porque aquela história, será que ele está me dando um prazo de vida, eu vou saber como morrer, porque, aonde, como, né? Só não sei quem que vai fazer isso, mas sei essas coisas todas. É muito complicado, né? Te dá um abalo psicológico, porque você tem filha, você está fazendo a sua vida. Eu acho injusto
eu já falei isso uma vez, eu acho que, sabe, como é que pode? Aí não é nem questionar Deus, não estou questionando Deus, que eu acredito em Deus, né? Mas por que uma pessoa que faz bem a tanta gente, sabe? Eu vivo falando, o Rubens sai da casa dele e vem se entregar para um trabalho para tratar de gente que ele nunca viu na vida dele, que ele não conhece, não sabe quem é. Que missão é essa que ele tem que levar ele embora? Eu sonho muito, né? Sonho muito com essas coisas, porque eu não consigo parar de pensar, né? Então, com esse dia, com essa coisa da morte dele, então eu fico apavorada, acordo desesperada, né? Querendo ver se ele está ali do meu lado. E ele parece resignado, sabe? Mas eu não aceito. Entrei numa depressão violenta, porque eu acredito naquilo que ele fala, porque eu acredito naquilo que ele faz. Né? Então, é aquela história, se você tem uma pessoa que tem um comportamento irrepreensível, sabe, que sempre te dá certezas, você tem que acreditar em tudo. É impossível, sabe? O cara não tá te mentindo, né? E eu também não sei eu sei que ele não está também falando uma bobagem, uma mentira, porque ele deu esse prazo de vida para todos os outros médiuns. Deu para Arigó, deu para Oscar, deu para o Edson Queiroz, para todos eles. Então, foi difícil. Um dia ele me virou e disse assim, olha, você não tem um prazo de morte, você tem um prazo de vida. Você tem que aprender a viver nesses anos que você tem. Se você souber fazer isso, você vai ter uma melhor compreensão do que você está fazendo aqui e do que você é. Ele dizia assim para mim, você não tem merecimento ainda. Tá bom, doutor. Tá bom, doutor. Tá bom. Semana passada é que ele me operou. Semana passada, tirou aqui, operou não. Abriu, tal, tirou, acabou. Fechou, deu os pontos. Eu demorei 11 anos para ele fazer alguma coisa por mim, fisicamente. Ele um dia estava lá operando, aí acabou tudo. Aí a minha esposa disse assim, bom, acabou, né? Ele disse, não acabou, falta um. Aí disse, quem que está faltando? Ele, o Rubens. Aí ele disse, vamos lá. Aí pegou lá, mandou deitar lá numa maca, né? Pediu para o auxílio de um outro médico que estava ali ao lado, né? E disse, vamos lá, vai tirar, não vai sentir nada, não vai sangrar, não vai ter problema. Tirou, não tem problema nenhum. Tirou lá o base celular lá. E depois, Quando eu voltei depois a mim, eu fiquei zangado para burro, né? Porque ninguém me avisou nada e eu não gosto de operação. Aí eu vi lá uma gás aqui, olhei e falei, o que é isso? Não, você tinha, lembra que você tinha? Eu falei, lembro. E aí? Ele tirou, tal, não tenho aí mais nada agora. Aí eu olhei, ficou a marca, tal, né? A cirurgia, tal, e nada. O problema das pessoas que aqui vêm, em desespero até, facilita sobremodo o nosso trabalho, porque são pessoas humildes, pessoas vêm, às vezes, de várias camadas sociais, mas que têm no Dr. Fritz o último farol da vida, a última esperança de solução para problemas de ordem muito séria às vezes, e que aqui tem encontrado realmente solução. A gente atende aqui a 1.300 a 1.500 pessoas por dia. Cada dia tem mais gente entrando, mais consulta, mais tratamento, não sei mais quanto tem. Eu sei que até agora, de 83 para cá, eu já devo ter atendido a umas 350 mil pessoas. Eu chego de manhã, a gente está junto. Aí dá um beijinho, ele vai embora. Eu fico falando que ele está fazendo curso para defunto. Você está fazendo vestibular para defunto, porque você fica dormindo o dia todo. O metabolismo aumenta mais, foge mais rápido, aí o tecido muscular, tudo isso fica alterado, né? Para conseguir. Física diminui? Envelhecimento mais rápido. Envelhecimento aumenta, né? Olha, começou a chover. Você vai ficar careca ou não ficar careca? Pode dizer por que fez isso agora? Aumentar o metabolismo dele para ele poder suportar a quantidade de energia que eu preciso para trabalhar mais rápido. Ah, legal. Tá bom. Pode só comentar lá
na seringa. Para poder descansar, para recuperar a sua saúde própria. 10, 15 minutos, que é o suficiente para voltar e tratar esse pessoal todo. Agora, depois disso, né, pode parar porque nem dirigir dá. Toma o banho e apago, pá. Acordo só no dia seguinte. Aí volto pra cá. A ingratidão das pessoas com ele, com o Rubens, porque elas veneram o Dr. Fritz, mas esquecem do Rubens. Isso pra mim é... Porque elas não querem saber se ele almoçou, se ele jantou, se ele dormiu bem, o que que passa na cabeça de uma pessoa. A gente gasta aqui 8.000 gases por dia. Quer dizer, por semana, a gente gasta próximo aqui a 40.000 gases. É muita gase, muito álcool, muito iodo, material cirúrgico, etc. Fica difícil para a gente controlar isso. Aluguel, água, luz, gás, esgoto, a gente paga tudo aqui. Então está difícil, a gente não está conseguindo manter isso, que está tendo a muita gente. Tem alguns dias que é uma coisa impressionante, determinados horários, já estão como se fossem tão unidos, como se irmãos mesmo, os pacientes. Irmãos, tratam-se, e aí, como é que você está? Está melhor? Olha, eu trouxe aqui isso aqui para você, você está bem? Não, deixa que eu te levo em casa. Está criando uma irmandade, uma união de pessoas que se amam. E é isso que eu quero que vocês façam. Começa a se tratar um do outro. Não chega, senta aqui. Há caso aqui de paralítico que é empurrado, assim, ó. Sai daqui, para entrar primeiro. Mas não é brincadeira, não. Leva mesmo, empurra. Pessoas que não enxergam, esses, então, eles empurram para passar na frente. Projeto de crianças é o que vocês são. Passando um na frente do outro, querendo só ficar curado. Isso é imbecilidade. Eu sou cego. Já botaram para 2 filhas, tudo quanto botar no outro, moro longe. Você é cego? Sou. Espera. Eu não enxergo nada. Sou então cego. Escuta, vou falar uma coisa para você. Eu vim atrás da minha cura, não veio. Você vem atrás da cura? Espera. É. Vem cá. Dá sua mãozinha aqui. O que você acha que é isso aqui? Uma criança? Não. É? É. Aqui, ó, no ouvido dele. Você sabe o que é isso? Um tumor. Eu não vi. Quantos anos tem ele? Eu não vi. Estou dizendo pro senhor ver. Quantos anos? 3 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 65. Ele tem 3. Pois é. Então você tem que esperar e pedir a Deus que ele fique curado. Eu quero que... Você não tem que ficar atrás da sua cura. Tem que ficar atrás da cura dos outros. Eu quero que fique com a cura de todo mundo, se venha, para que seja curado. Ah, você atende por Fica nervoso. Compaixão pelos outros. Fé. Isso que eles não sabem. Um fura alugado ao outro para entrar primeiro. Por quê? Ficam falando ao invés de... Vocês são malucos! Vindo pra cá só pra falar. Por que vocês não calam essa boca e pensam em Deus? Eu ganhava. Já assisti ele dando bronca. Eu digo que quando ele dá as broncas dele é porque realmente precisa, às vezes, né? E se ele dá é numa forma até de alertar a gente para alguma coisa. Não é? Por isso que eu não vejo assim como bronca, eu vejo como um estado de alerta. É acorda, alguma coisa ele quer passar pra gente. Quantos tem aqui? 400 contra mim. Vamos ver quem ganha. Eu acho que ele está ensinando um show para extrair o que há de melhor nessas pessoas. Tecnicamente, ele pode fazer tudo isso sem cortar, sem usar a identidade do Dr. Fritz. Mas não é assim que a crença do povo opera. Eles gostam de teatro, de drama, especialmente os que procuram um curandeiro. Muitos curandeiros do mundo inteiro me disseram: eu não precisaria convocar os espíritos, nem cortar no corpo, nem fazer rituais, mas o povo espera isso e eu tenho que dar isso a eles, para que acreditem na cura. Pergunta, alguém faz igual? Conta igual? Hã? Não. Quando só tem número. Tá doendo? Tá doendo? Não dói nada. Tem que usar instrumento. Tá gostoso? Tá gostoso. Tem que usar instrumento. Não dói nada. Você usa instrumento.
Esse sou eu. Não usa nada. Só não nada. Sou eu. Tá. Não é eu. Fica por aqui. Aqui. Fica por aqui. Segura. Não dói nada, é. Sim, ó, não dói não. Viu? Você pode fazer. Ah, faz assim, ó. Enfia lá dentro. Se fosse normal, destruía, quebrava, acabou. Não destrói. Obrigado. Ótimo, não dói nada. Não, é isso mesmo. É só pra comer. Cada vez mais, irmão. Eu nunca acreditava. Coisa boa. Coisa boa. Ele gosta muito de criança, né? Ele gosta muito, eu sei, toda a vida ele gostou muito de criança. E idoso ele sempre respeitou muito. Então eu acho que quando mesmo vindo o Dr. Fritz, ele respeita muito as pessoas de idade e ele gostando de criança, que ele tem aquele carinho todo, né? Eu acho que essa sintonia, que deve ser exata entre um espírito e um médium, ela já é programada antes das nossas encarnações. O médium vem com uma missão de, num determinado momento de sua vida, ele encontrar com um espírito e, a partir daquele momento, eles começarem a trabalhar juntos em benefício da caridade. E sempre sei quem é o Rubens e quem é o Fritz, porque ele se transforma. O olho dele muda, a cor da pele dele muda também. Este pequenininho sabe coisa assim, mas como sabe medicina, como sabe anatomia, como sabe física quântica, como sabe isso? Na realidade você vê isso e você escuta isso, mas está longe disso. Longe, muito longe. Eu ouço a voz e também vejo à noite, né? Principalmente quando ele quer falar alguma coisa, quer me dar alguma base, uma diretriz. We have a word here, in my place. O meu lugar é como seu mundo, mas diferente. É feito de amor, compaixão. Porque o mundo dele é um mundo espiritual, essa coisa toda. Não sei se eu chego lá, né? Mas eu sei que para onde eu vou, eu estou bem. Eu estou seguro, eu me sinto calmo, tranquilo, sabe? Eu não sinto medo, estou calmo. Consciente? Não, consciente daqui não, né? Eu fico, ver uns vultos, pessoas que tentam falar comigo, conversar, né? Mas isso eu consigo lembrar, né? Quando ele chega, quando ele toma o meu corpo, né? A sensação é como se estivesse entrando dentro de uma piscina de água gelada. Vai ficando o corpo inteiro gelado até a água ficar aqui em cima. Quando eu chego aqui em cima não tem mais nada e puf! Aí ele vem e trabalha. Eu sinto como se estivesse passando por um lugar, um túnel, alguma coisa assim. No final desse túnel, uma luz muito forte. Mas a sensação é boa, não é ruim. É calma, me sinto bem. Cada vez que ele vem, eu me vejo sair do corpo e ficar em cima, sabe? Eu fico aqui em cima e o pessoal... Quer dizer, eu fico aqui e o corpo aqui embaixo, né? Aí você... Não dá pra ver o Fritz. Dá pra ver uma luz forte que entra no meu corpo. Ela entra assim, cola no corpo, né? Cola toda no corpo. Aí eu vou embora, né? Vou ficando distante, aí sumo. Quando eu chego... Quando você chega... Desagradável. Ele vê um montão de gente. É desagradável, porque corpo pequeno, não ele pequeno, corpo, qualquer corpo pequeno, né? Sim. Para comportar Energia. Matéria é isso, mas para comportar energia é pequeno. Então você tem que moldar um no outro. E para casar essa mesma frequência dele com a minha, tem que ser, e faz rápido, né? Então, por isso que ele fica assim, né? Cai, tonto, né? Uhum. Fica assim, né? Porque é como se outra pessoa pegasse. Uhum. Você é uma pessoa, sai, entra outra. Uhum. Perde identidade, né? Uma vez ele tentou fazer que eu visse uma operação.
Ele tava, foi interessante porque eu acordei, aí vi as mãos dele aqui trabalhando, que não eram as minhas, eram maiores e tal, e a mulher com o peito aberto, né? Peito mesmo aberto, estava operando o coração dela. Eu só falei assim, me segura porque eu tô caindo. Não deu outra, né? Eu estava caindo, ele veio, aí eu fui embora, no mínimo aconteceu alguma coisa desse tipo, né? Essa transferência de força, e aí fiquei na boa. Aí ele foi lá e trabalhou para temporada, porque eu não segurava a mão mesmo, não seguro. Seguro mesmo, não consigo. É impossível, assim, para mim, tratar com paciente, pessoa, eu prefiro tratar com máquina. Máquina é melhor, não enche a paciência, você vai lá, resolve, é lógica, não sangra, não sangra, não sangra. A decisão é dele. Eu não, se ele teve época de eu trabalhar 72 horas seguidas. A volta é o seguinte, ele me chama, aí eu vejo aquela luz sair, aí eu volto, aí eu caio. Pum, pra dentro do corpo. A sensação é como se estivesse caindo mesmo pra dentro do corpo. Uma das questões primordiais é essa diferença básica entre a mediunidade e múltipla personalidade, quer dizer, manifestação de personalidades diferentes, né? Um dos fatores principais é o controle. Quer dizer, o médium tem um controle nessas manifestações. Ele não é absorvido pela manifestação ou pela influência ou das suas imagens arquetípicas ou mesmo de um acesso a qualquer outro nível de realidade ou de informação, tá? Ele tem um controle de entrar e de sair. Já Laing dizia isso, que a grande diferença entre o esquizofrênico e o místico mesmo já era por aí. Quer dizer, os dois estariam no mesmo oceano, só que o místico sabe nadar e o esquizofrênico se afoga. Eu acho que ele está mudando para uma perspectiva mais ampla, um arquétipo cultural. E essa perspectiva evoca potenciais, poderes, memórias e habilidades que não são disponíveis na sua identidade normal. Qualquer um pode ser médium, independente da sua crença, independente da sua religião, independente do grau intelectual que tenha, do seu sexo, da sua idade, da sua cor ou da sua raça. A mediunidade é uma coisa inerente à humanidade. Todos nós somos médios em um grau maior ou um grau menor. Às vezes parece que as pessoas não são elas mesmas. É comum você chegar para alguém e dizer: "Você parece outra pessoa hoje." Então, quem é você? É a teoria chamada o eu oco, quando estamos habitados por um campo de energia sutil que não é nós mesmos. Então, se não somos nós, quem somos? E esta é a pergunta básica. Quem somos nós? Eu acho que cada um pode ter a religião que quiser, mas, eu acho até que daqui a mais alguns anos, e no futuro muito próximo, não vai haver mais religião alguma. Por que eu posso dizer isso? As pessoas vão cada vez mais se entender, ou procurarem se entender cada vez mais com Deus. E vai perceber que você não precisa de uma igreja, de um templo, para encontrar Deus. Eu acho que o que eu faço e outros médiuns de cura ou de materialização fazem, é mostrar, olha gente, tem alguma coisa aqui, aprende com isso aqui. Tenho 10 anos de experiência em área de parapsicologia, pesquisa de parapsicologia. Sou formada em psiquiatra, psicologia analítica e anos de pesquisa dentro de cirurgia, na época do meu curso de graduação em medicina. Tive alguns 2 ou 3 meses de contato com o Fritz. O que eu observei foi que as cirurgias que ele faz, chamaram a atenção, o procedimento cirúrgico é absolutamente absurdo para ser feito. Por exemplo, se eu vi, como assisti, uma cirurgia onde ele colocava uma agulha através do forame occipital numa mulher e a maneira extremamente violenta como ele locomovia aquela agulha por aquele lugar era para lesar várias estruturas e aquela pessoa sairia dali com certeza morta, porque é uma área que controla a respiração, enfim, ou no mínimo completamente
incapacitado de poder levantar, de poder andar e tudo. Mas isso não aconteceu. E outros procedimentos cirúrgicos que eu pude ver também, como o de artrose no joelho, toda a maneira dele poder usar os instrumentos eram coisas completamente sem sentido. Quer dizer, tracionar, puxar, torcer, não seriam de forma nenhuma procedimentos comuns de se fazer em cirurgia que resolvesse alguma coisa. Outra coisa que me chama a atenção é qualquer uma dessas cirurgias, inclusive a neurocirurgia que eu assisti, seria impossível que a pessoa estivesse instantaneamente lúcida, capaz de falar, capaz de andar, capaz de se levantar, instantaneamente ao término da cirurgia. Cabeça. Fura a cabeça com isso aqui. Onde está o bloco? Faz brrr. Se tentar olhar tal como na cirurgia se conhece, tal como na medicina tradicional se conhece, não vai se conseguir entender esse mecanismo do que ocorre. Eu estava querendo conversar a possibilidade de fazer muitas perguntas direto ao Fritz. Às vezes eu tenho muitas perguntas que eu quero fazer. A nossa margem de erro aqui é 0. Nós não temos casos comprovados de infecção hospitalar, infecção, inflamações, erros clínicos, nada. Não existe esse erro. Porque todo paciente que entra aqui, a gente faz pede os exames anteriores e os posteriores. E pede que ele retorne no mínimo 2 vezes ou 2 semanas seguidas após a operação para acompanhar o estado dele. Mão tá suja porque eu estava operando, mas não fica com medo, porque Deus não deixa dar doença para vocês, só cura. É que para que haja o corte da lâmina do bisturi sobre os tecidos orgânicos, alguma forma de asepsia do plano espiritual deve ser realizada, porque esses indivíduos não apresentam infecção. Então nós, na sala de cirurgia, nós utilizamos substâncias químicas que esterilizam a superfície cutânea. Eles devem saber como, utilizando determinadas energias, hoje nós sabemos que a radiação de ultravioletas também tem essa capacidade de esterilizar os tecidos, mas eles devem utilizar alguma energia do próprio médium nessa parte de asepsia e de esterilização. Não existe nenhuma forma de analgesia, de anestesia no caso das cirurgias, ou as injeções, não existe dor, mesmo as crianças, não importa que idade. Mais rápido. Não senti nada, uma pancadinha de nada. Não é dor, muito pouca. Não, tirei tudo. Tá podendo sentir ele sair? Não, não senti nada não. Só o corte no início um pouquinho, mas tudo bem. O que mais chama atenção, principalmente aos médicos da Terra, é a analgesia a que esses doentes são submetidos. Sem injeção, sem nenhum preparo farmacológico, eles não sentem dor. As entidades médicas do plano espiritual, utilizando a energia do médium, podem, por mecanismos misteriosos para nós, promover a liberação de determinadas substâncias químicas pelo próprio organismo, denominados neurotransmissores, e que são conhecidos farmacologicamente pelos nomes de endorfinas. Como funciona a questão da fé? Fé. Tem um aspecto místico, esotérico e o aspecto de energia. Quando você consegue usar isso, você libera mais endorfina, dopamina, não é assim? Tá. Todos esses compostos químicos aceleram um estado de um estado mais relaxado, mais elevado de energia do cabeça. Teta. Isso. E esse estado é o mais próximo para você conseguir se aproximar dessas informações. Because I don't use. Eu não uso a medicina material, eu uso a medicina astral.
Vocês tinham um homem, o nome dele era Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Eu fiz com Steiner. Ele estudou os princípios do corpo astral. O Steiner, Rudolf Steiner, ele nasceu na Áustria no final do século passado e ele fez um trabalho enorme, abrangendo uma gama muito grande de áreas. Pedagogia, que era a área principal dele, biologia, mas especialmente em medicina. A medicina antroposófica que ele cria, que existem universidades até hoje, que existem centros até hoje na Suíça, é a ponte mais próxima de ligação com o trabalho que o Fritz faz. E o Steiner propunha que os médicos trabalhassem como uma situação de iniciação, quer dizer, pudessem desenvolver a clarividência, pudessem desenvolver capacidades de percepção. Sabe o que é difícil? Estou vendo essa agulha, essa mulher. Como que Dr. Fritz pode fazer isso? Colocando a agulha no corpo material. Não no corpo material, mas no corpo astral. O corpo astral está aqui, cobrindo o corpo material. Então vocês veem um ato no material, nesse corpo, mas a verdade é que estou usando o corpo astral para fazer isso. Erro do homem em olhar só para cá. Esquece que existe mais, né? Você só vê isso. Verdade. Só vê isso. Né? Tem que ver os outros. Quer dizer, ver o corpo etérico. Ou o que você quiser chamar. Uhum. Só nome, né? Espírito. I'm studying the tumor first. Astral body. Estou extraindo o tumor primeiro do corpo astral, depois do corpo material. No corpo astral, não temos dor, sangramento e infecção. Isso é sua visualização ou basicamente só corpo etérico? Não tem isso aqui dentro. Não tem corpo. Não tem. Só vê isso. Mostra aqui dentro o corpo. Mostra outra página. Né? Aqui ruim, né? Então aqui corpo ruim. Aqui bom. O que o Fritz observa é essa visão aqui. Não essa figura, mas essa visão periférica. E cor assim espalha, né? E dentro, isso assim, bem... Não vê isso assim. Isso não vê. Né? Vê isso aqui bem leve e muita cor. Densidade de uma água, né? Claro. Ele não enxerga órgãos, ele enxerga todas essas disposições de cores que estão em função de densidade de água. Seria um fenômeno parecido com o que acontece com a formação do arco-íris. I see colors. Yeah. Eu vejo cores. Só para diagnóstico. Tratamento não. Para ver o problema. Não vejo fígado, nem coração ou cérebro. Só vejo cores, como chakras, mesmo sistema, mas não os princípios místicos. Podia ter melhor o mundo, eu não ia ver nada, né? Então, se você consegue usar aqui para ver, melhor. Aí consegue ver. Tem que ver água, onde tem água. Ontem ele me perguntou, como você consegue ver calcificação de 1,5 milímetro? Fácil, que estúpido. Calcificação não tem água. Então não olha a massa cinzenta. Tudo água, onde não tem ponto de calcificação, negro. É ali. Não tem água, né? É opaco. Uso as cores para combinar com os campos magnéticos. Eu movimento os campos magnéticos.
Uso esses campos para controlar o sangramento, dor, e aumentar e diminuir as células. Campo e massa. Você é uma massa. Isso é massa. Aqui tudo massa. Se você interrelacionar isso e tiver mesmos campos frequenciais, gera campos magnéticos iguais. Certo. Associação e movimentação de campo é que tem que aprender a fazer. Só isso. E você vai dizer assim, é só isso? Não, isso é o mais difícil. Não, isso é absolutamente difícil. Uma das coisas importantes nessa experiência de contato é que ele tem demonstrado um enorme interesse de ensinar médicos. E, para tanto, o que ele fala? Seria necessário que os médicos desenvolvessem essa terceira visão, a clarividência. E isso é fundamental para o diagnóstico. Né? E esse desenvolvimento requeriria dos médicos uma alimentação adequada. Ao desenvolver essa clarividência, acentuar também a memória. E chegar a um ponto, além da clarividência, da acentuação de memória, chegar a realmente conseguir um domínio sobre campos magnéticos, ainda que isso nos pareça hoje uma coisa muito difícil. E estuda pouco eles aqui no meio cabeça. Estuda mais no meio do cabeça. Se estudar mais no meio do cabeça aqui, faz. Deixa eu ver. Meio do, bem no meio. Tem uma coisa no meio que ajuda isso. Sim. Ainda pouca vista não presta, não faz nada. É bobagem. Ajuda muito. A glândula pineal. Sim. Aqui é álcool, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Mais fácil. Então, isso é mais fácil de quebrar a molécula para usar matéria-prima básica, né? Se você tiver um tumor, esses produtos químicos destroem o tumor. Ao injetar a substância, que na verdade é um composto de iodo com álcool, essa substância dentro de cada organismo vai tomar uma outra configuração, vai ser uma outra substância. E ele faz isso através da manipulação de campos magnéticos. E entender isso só entendendo direito de física quântica. Que um corpo, na realidade, não é sólido. Um corpo é a formação, é a união eletromagnética de partículas em constante ressonância. Isso aqui é um corpo, todo corpo, né? O choque que acontece quando alguém entra psicamente no seu corpo, ou o choque que acontece numa situação de quase morte, ou quando você começa a dormir, é que você torna-se novamente parte de tudo. Você sai do mundo de probabilidades e dá uma ré para o mundo da física quântica. Ali nesse mundo de ondas quânticas, nós somos tanto reais como imaginários. E somos seres não localizados. Tudo que os físicos estão tentando explicar são coisas que as pessoas têm vivenciado desde o começo dos tempos. Se você pegar, tirar mapa de cérebro onda, igual minha e do paciente, bem próximo um do outro, bem próximo um do outro. Mesma frequência. Na nossa pesquisa ficou muito claro que alguma coisa se passava no campo e se passava na frequência não só das ondas mentais do próprio curador, como das ondas mentais do paciente. Eu não mando a energia, eu mando você a sua energia. Eu trabalho com o que você tem, o que você tem na sua cabeça. Você trabalha com essa energia. Eu só direciono. Sim. Por indução. Vocês têm isso. Não sabem usar. Por indução eu faço isso. O que eu vi foi o espírito do Dr. Fritz atuando através do curador para modificar o corpo onírico. O corpo onírico é a experiência que temos nos sonhos, que criam padrões em nossas experiências corporais. Por exemplo,
Se você tiver um tumor, pode senti-lo como um punho fechado ou como um nó muito apertado. Nos sonhos, isto pode aparecer como uma luta física. O corpo onírico é a ideia que por trás desse punho ou tumor existe um conflito ou poder dentro de você. O espírito do Dr. Fritz vai lá e modifica esses padrões. As pessoas podem fazer isso sozinhas, mas normalmente não acreditam em si próprias para tanto. Se é um dia que você não aguenta mais, você já está no teu limite de fé. Aí ele vai lá e cura você. Podia ter curado logo no início, né? Mas ele prefere que você seja testado o tempo todo para que você realmente modifique, para que você realmente encontre alguma coisa em você. Você não tem que procurar nada no Dr. Fritz, nada no Rubens. Você tem que vocês têm que procurar alguma coisa em vocês. Uma coisa em comum é como ele trata as crianças, algumas crianças, através dos seus pais, seja pai, seja mãe, usando, por exemplo, de injetar ou operar um dos pais. Umas operações mais difíceis de fazer que outras. Principalmente quando você trata a mãe para filho ou filha. Qual é a operação que está fazendo? Ele tem cego. No meu tem uma vista direita e esquerda. Tem pera de cônia e na outra tem massa. Massa. Então eu corto aqui, libera a massa da mamãe. Em 2, 3 dias não tem mais massa no olho dele. Tá? Aí fica vendo. Antes não fazia esse tipo de operação. Algumas crianças operam, outras não porque é pequenininho demais. Não pelo tamanho da área de operação, não. Dá pena. Aí não... Realmente não. Eu prefiro fazer isso na mãe. Geralmente quando tem laço sanguíneo, você tem olho verde da mamãe, cabelo caracoladinho do papai, tudo genético, né? Então, vai saber mais tarde que essas associações, né, dos cromossomos, genético direitinho, isso leva também a transportar a energia disso. Pode-se fazer isso também. Né? Então, quando corta o pai e tira o tumor do filho, não foi isso, né? Você tem uma cadeia que é interligada eletronicamente. Né? Você tem que alterar um pedaço, não a cadeia inteira, só um pedaço. O suficiente para isso. E elas todas... lembra a forma? Adenina, guanina, lembra disso, né? É só transformar uma na outra. Mudou uma, acabou. Mas espera aí, se ele tem uma patologia genética, o código genético dele em todas as células está dessa maneira. E aí? Mas a célula mãe mutada... Sim. Isso, um DNAzinho fala com outro DNAzinho. Certo. Vocês tiveram um pesquisador chinês, americano-chinês, que descobriu isso em 1933. Foi ridicularizado na época. Descobriu isso. O DNA comunicava um com o outro. Um fala o outro. Aí mudou. Aí o outro vai e muda também, muda também. Então você poderia de uma maneira tratar fotônica. muitas patologias genéticas. Agora vocês estão descobrindo isso também, pensando nisso. Que eu já reconstituí o ouvido interno, já reconstituí externo, osso de cabeça. Pode reconstituir a hora que quiser, qualquer coisa. Não célula nervosa. Menos a nervosa. O que é que ele não cura? Isso eu acho uma coisa muito importante de se ter essa visão. Até porque ele muito fala que não é exatamente um milagre o que acontece. Então isso tem uma sistemática do que se pode esperar, do que pode acontecer. Essa menina que eu tenho de nascença. Não tem jeito. Essa não tem jeito. É congênito. Não tem jeito.
Então, como é que eu vou fazer? Fica Não cega. tem jeito. Não tem como arrumar isso aí. Quando tem jeito, eu arrumo. Quando não tem, eu não vou mentir pra você, não tem jeito. Vou dizer que, vou arrumar e não vai ficar bom. Não adianta, eu só arrumo quando fica bom. Degeneração de retina é congênita. E o outro afetou o nervo, então não tem como recuperar o nervo. Não tem nada no nível espiritual. Não existe nada, nenhum tipo de tratamento que Ele é da convulsão. que recupere o nervo lesado Entendo. ou alguma doença congênita. O que é que ele não cura? Ele não cura patologias no corpo físico que tenham fibrose. Ou seja, no corpo etérico não existe praticamente água para ele poder fazer alguma coisa. Algumas patologias genéticas e definitivamente não pode fazer nada em relação à lesão de célula nervosa. Os neurônios que vocês acham que são fantasticamente bem desenvolvidos, trabalham ainda? Não são. Não são. Como é que está a minha saúde? Então, na sua espécie, eu não consigo tratar eles. São mais fugidos. Olha, essa menina está com alergia no seio. Tá bom, tira a mão daí. Tem essa paradinha. Ela fica com Aqui? vergonha. O que tem aqui? Viu? Então, isso eu não tenho como tratar. Eu posso diminuir alguma dor, tirar. Mas é o máximo que eu posso fazer. Vocês associam curar a não ter mais problema físico. Sim. Eu não associo só curar a não ter problema físico. Eu associo curar a ter um equilíbrio integral do homem. Acontece que em manter o equilíbrio é difícil. Você vai para casa dormir, aí vai dormir. Você como dorme? Pronto. Onde é o quarto? Que posição está seu quarto? Acho que está para o norte. Tem que saber norte, desvio angular em relação ao cabeça, espaço, cantos do casa, tudo uma coisa só. Vocês esquecem isso. O objetivo principal de cura que ele tem é a cura espiritual. Entenda-se o que é que seja a cura espiritual. Despertar nas pessoas uma consciência de uma transformação ou de um sentido de vida. Dentre as pessoas que encontraram o Dr. Fritz, muitas sentem algo na presença dele, que é incrivelmente inspirador e os eleva espiritualmente. Me parece que isso é a essência do que ele faz. Ele mesmo diz, eu não estou aqui para curar um mau funcionamento mecânico do corpo físico. Estou aqui para colocar você no caminho para si mesmo. E se por acaso você fica curado no meio disso, é um brinde extra. Algumas pessoas como eu vão olhar o Rubens querendo saber a porcentagem de curas. Qual é o estado de consciência dele? Como ele se sente quando isso acontece? Se tem truque ou fraude? O que está acontecendo com o povo? São perguntas científicas. Do ponto de vista religioso, elas perguntam se isso acontece devido ao poder de Deus, Jesus Cristo, do mundo espiritual, do Dr. Fritz. Como pode explicar isso através dos livros de Allan Kardec, dos ensinamentos da Igreja Cristã, da doutrina espírita? E artistas, talvez só se interessem em documentar isso numa pintura ou contando uma boa história. E os filósofos podem perguntar se isso se encaixa nas ideias do Rudolf Steiner e se existem aspectos suficientes nessa filosofia para explicar a visão do mundo do Rubens e o que ele faz. Todo médium, todo grande médium, é provavelmente alguém que traz grandes dívidas de vidas passadas. O Arigó era um grande médium, mas um grande devedor. O Edson Queiroz, um grande médium e um grande devedor de erros cometidos em vidas passadas. Acredito que não seja diferente com Rubens. A mediunidade é dada a esses indivíduos como uma forma de resgatar mais rápido as dívidas que tenhamos contraído. O Dr. Fritz um dia foi um homem, né, um ser, veio para cá, está pagando, porque eu acredito que ele, essa missão do espírito, ele deve estar pagando alguma coisa que ele deve ter feito muita coisa de errado lá para trás e veio aqui para pagar isso. Quer dizer, então, que ele salda a dívida dele e não
deixa... Será que o Rubens já saudou a dele aqui? Aqui? Eu já me perguntei por que eu, né? O Freixo disse que é um karma que eu tenho que pagar com isso, né? Hoje em dia eu já nem mais me pergunto sobre isso, porque ele faz tanta coisa boa. A figura do Dr. Fritz, no kardecismo, ela é considerada como a manifestação de um espírito que teria vivido na Primeira Guerra Mundial. Mas se você observar um pouquinho mais de perto, né, e dentro de um outro foco, dentro de uma outra visão, por exemplo, dentro da visão de energia e de frequência, tá? Os próprios médiuns que eu pesquisei, não só o Rubens como outros, né, eles têm essa sensação, quer dizer, eles não veem como um espírito, eles veem como uma luz. É como uma luz muito forte, de um modo geral, ela tem tons amarelos. O Fritz seria, na verdade, como que um código de abertura de uma frequência. Na verdade, o Fritz funciona como um grande acelerador de partículas. Quer dizer, para entender o que ele faz, é preciso conhecer física quântica. Esses médiuns têm uma capacidade já comprovada cientificamente de doar, de expelir uma substância quase completamente desconhecida por nós, chamado ectoplasma. Essa é a base energética de todos esses fenômenos que acontecem. Cada uma dessas disciplinas tem uma maneira própria de chegar à verdade. É como os cegos e o elefante. Cada um dos cegos focaliza numa parte diferente do elefante, mas nunca se juntam para descrever o elefante inteiro. Gostaria de ver pessoas de várias perspectivas se juntarem para partilhar o conhecimento deles e só os combinando podemos alcançar um retrato mais amplo e profundo, nos casos como o de Rubens. Quer dizer, o que essas 3.750.000 pessoas têm hoje? Será que elas passaram os seus ensinamentos para os seus filhos, para os seus netos, né? Mas elas entraram numa de, fiquei lá curado e tal. Tinha um cara lá, rapaz, olha, fui lá, curou, legal. E fica nisso. O que elas passaram? Você tem que passar alguma coisa. É como se fosse história, né? Branca de Neve, etc e tal. Você passa isso para os seus filhos, que contam para os seus netos, bisnetos, etc, etc. Desde os dias de Arigó, Dr. Fritz é bem conhecido e popular no Brasil. Ele já virou o que podemos chamar de um arquétipo cultural. Uma figura que inspira fé no povo, cujo nome evoca um tipo de mistério e poder. E também alguém que é visto como um benfeitor, muito preocupado com o bem de seus semelhantes, os seres humanos que ainda estão na forma mortal nesse planeta. Você está vendo minha missão, está vendo o ato. O ponto mais importante é abrir a mente, abrir a alma. Essa é minha missão verdadeira. A operação é coisa simples. Abrir a mente é muito difícil. Eu posso vê-lo na mudança das pessoas. Antes, elas têm muita preocupação nos rostos. Estão aborrecidas, com muita dor. Depois, dá para ver as linhas no rosto desaparecerem. E elas começam a cintilar. Elas sentem-se melhor e há esperança. Doutor, pode curar eu? Não é assim. Você tem que falar assim: doutor, olha para ele que ele está passando mal. Doutor, olha para essa menina que precisa de tratamento. Lembra de você como última pessoa, não como primeiro. Aí eu curo mais rápido. Como esse. E esperou 3 meses. Até o dia que eu falei, agora eu curo você. Porque tinha fé e deixava passar outros na frente. Não mais pensava em si mesmo. Pensava só em Deus. Aí foi fácil curar. Minha mão não é nada. A mão de Deus é mais importante. Você olhou mulher operando o bulbo cerebral. Ficou pena dela? Não. Sentiu alegre por estar sendo curada? É isso. Entendeu? Sim. Essa relação social é uma só coisa. Uma só relação social. Compaixão. Uma só.
só cabeça, só corpo, só maneira de viver. Eu acho que essa parte da missão do Fritz é justamente essa, né? Fazer com que as pessoas possam entender um novo conceito de vida, o que é você vivenciar, né? Você tem o Krishnamurti diz assim, né? Há uma diferença grande entre você viver e vivenciar, né? O que o Fritz quer é que você vivencie a sua vida, é que você possa ter criar um novo âmbito do que se é viver, o porquê de viver, né? Você pode viver 80 anos que você não soube viver 80 anos. Existem crianças com 10 anos que sofrem muito mais do que esses velhos de 80 anos e que já sabem viver. Agora o mundo olha para cá, não é isso? Todo o país olha para cá, o que o corpo dele faz. Sim. Tem que olhar. Vocês têm mais meios de comunicar agora, não? Então tem que fazer isso acontecer mais rápido. Tem um horário marcado, específico, que ele vem fazer isso. Isto ele seria capaz de chegar agora, aí no estúdio, e falar com a gente, por exemplo? Eu costumo dizer que ele está aí comigo num esquema de parceria, simbiose, o tempo todo. Não houve isso com o Arigó, com o Edson Queiroz, com o Oscar, não houve isso, entendeu? Os caras faziam sempre aquele misto de, oh meu Deus, vamos para o céu, coisa e tal. Mas você pegar a inteligência, que é a faculdade, a inteligência, sim, né? E dizer, mostrar para a inteligência que isso, pá, tá aqui, ninguém fez. Eu falei, opa, primeira oportunidade eu vou todas, pô. Sim. Quantas faculdades quiser eu vou. Está chovendo aqui, mas todas essas pessoas estão aqui. Por quê? Só para tentar ficar curadas. Você tem que aprender não usando seu cérebro, mas usando sua alma. Your brain, but using your soul. Quietinha, cala a boca, você toca a pressão. Hoje nós sabemos que o médium tem a capacidade, somente com a sua visão, de diagnosticar tumores internos. Então imaginemos se o médico soubesse desenvolver essas capacidades mediúnicas inerentes a todos nós. Ele não precisará de uma série de equipamentos sofisticados, caros, completamente materializados, como é hoje a medicina. A medicina está muito materializada, está muito pouco espiritualizada, mas o médico prescindirá de toda essa parafernália existente hoje para fazer o diagnóstico de uma série de patologias existentes em seus enfermos. E além de fazer o diagnóstico, nós saberemos como curar essas enfermidades utilizando essas próprias energias que existem em nós. O que ele acentua é que não adianta muito o conhecimento técnico puramente, mas o principal é o desenvolvimento do médico como indivíduo, quer dizer, um autoconhecimento. No ano passado, a gente começou a dar uns cursos e esses cursos eram dados para qualquer tipo de pessoa. Então nós tínhamos lá físicos, matemáticos, médicos, dentistas, cameraman, pessoas até só com um nível básico aí de, vamos dizer assim, cultura, né? Enfim, todas as classes e níveis, em que ele mostrava, através de algumas técnicas, que ele ensinou como você controlar melhor o seu corpo, como você avaliar melhor os pontos críticos de falta, como ele dizia, de falta de energia, e como você implementar essa energia no corpo. Ah, boa pergunta. Então os chakras se caracterizam por pontos, então os chakras se caracterizam ali por pontos de vias. Na realidade, essa caracterização pontual que a gente coloca aqui do chakra, é aqui, na realidade, esses chakras estão interligados, eles são interligados. É uma via que percorre o corpo todo. E o Rubens mostrou no curso que se você não tem esse intermediário entre o soma e o psicossoma bem trabalhado, que é o campo energético, que são os chakras, você realmente não trabalha bem, nenhum lado nem outro, porque ele é o elo. Como foram dadas as técnicas? Você aliava chakra, cor, som, né? E notas musicais. A gente fazia todo um trabalho com notas musicais, assim, né? E aliada a cada cor. Esse negócio de clara evidência, tem uma técnica para isso que você começa a ver.
Aliás, uma delas é essa aqui, ó. Essa que a gente vai fazer ainda hoje. Essa aqui. Mas essa faz parte de um conjunto de 12 técnicas para você ter o fenômeno da clarividência. É que ele dava essa técnica, as pessoas treinavam essas técnicas em aula e realmente tinham resultados práticos. Tinha um anestesista que, inclusive, antes de terminar ainda o curso, ele já tinha aplicado numa paciente dele e ela deixou. E ele disse que ela não sentiu nada. Então, que fim que eu vejo? Evolução, sabe? Maturidade através do trabalho da parte mental, né? Corono e fronto, lucidez, alcançar essa lucidez e principalmente pensar no próximo. Se você tem mais aberta isso aqui, mais curar você pode. Não curar de forma idiota, só, quebrou o dedo, curou. Você deixa, tomou, bobagem. Não, é isso. Curar integral, sem nada. Não viver 500 anos também. Não, isso, né? Mas curar, tudo isso. Que é isso que leva a outras curas. Se cura ele integralmente, passa para filho, outra coisa. Filho, outro filho, outro. Imagina isso. Demora que escala tempo. isso? Demora. Sim, demora, mas imagina a escala disso. Eu, como engenheiro, uma pessoa que durante anos estudou ciências exatas, né, acho um desperdício total de pesquisa você não ir lá para descobrir alguma coisa, para trabalhar alguma coisa. Essa história de dizer, não, isso não existe, é absurdo. Imagina se eu chego durante o meu curso de engenharia e disser assim, olha, você não vai estudar ondas eletromagnéticas porque você não vê onda eletromagnética. E se você não vê, não existe. Absurdo. É constatável. Então você tem que fazer uma pesquisa para que isso se torne constatável. A frequência em que os médicos alemães, né, e no caso também o Rubens, passam a ter nesse momento é um pouco além disso. É uma frequência igual nos 19 canais que nós testamos, uma frequência muito rápida, de uma amplitude baixa, tá? Mas que atinge a 40 Hz. E 40 Hz atualmente é uma grande onda na pesquisa mundial, num sentido de que é um estado em que você está mais alerta, você está mais concentrado, mais objetivo e mais capaz, inclusive, de tomar decisões, de resolver problemas. O que essa pesquisa pode nos ajudar? Eu acho que do momento que a gente começa a entender a nossa mente nesses estados de controle e com acesso a outros níveis que nós não estávamos acostumados a usar, níveis esses que podem curar, níveis esses que podem anestesiar, níveis que podem impedir, inclusive, a proliferação de bactérias e de infecções, tá? É muito importante para a nossa própria medicina, tá? E até para o aprendizado. Do momento que essas pessoas atingem a chamada 40 Hz, quer dizer, essa onda, que é uma onda muito importante no aprendizado, né? Para o aprendizado desse mundo, para nós podermos construir até um mundo melhor a partir disso. Eu acho que esse fenômeno paranormal do Dr. Fritz é algo muito mais além do que só a cura. Ele está demonstrando alguma coisa que as pessoas não estão ainda, né, olhando, captando, porque se pegam única e exclusivamente na cura. Ou se apegam à cura, ou então refugam a cura, afastam a cura, porque, olha, isso é impossível. Né? Isso não pode estar aí curado, é impossível. Há casos de médicos que dizem assim, não, olha, está aqui o exame, a pessoa não tem mais tumor. É impossível, esse exame está errado. Ele manda fazer 40 vezes o mesmo exame e sai 40 vezes a mesma coisa, curado. E ele continua cético. Há uma diferença entre você ser cético racionalmente e você ser cético burro, eu costumo dizer. O burro é aquele que não aceita um novo conceito, uma nova filosofia, uma nova forma de pensar. Esse é burro, é o cético burro. Existe o cético racional que procura até o último instante os preceitos, os fundamentos dessa técnica que é passada a ele. Até onde que isso realmente tem efeito.
Eu sou uma pessoa moderna do século XX e tenho meu próprio ceticismo sobre cirurgia psíquica, embora tenha visto vídeos convincentes e falado com pessoas. Mas quando fiquei realmente na presença dele, foi deslumbrante. É um sentimento, mais que uma visão. Mas a visão e os sentimentos ficam juntos. Então, estou muito mais convencido que alguma coisa absolutamente real está acontecendo. E o que nos tomamos como existência ordinária é uma ilusão. Esta é minha última vez aqui. É uma oportunidade incrível. Só falta isso? Eu acho que a minha função, a função de outros médiuns que existem aqui no Brasil e que trabalham com vários outros tipos de curas ou de outros fenômenos, vamos chamar fenômenos paranormais, a função deles é realmente mostrar um outro caminho, através deles. Não pelo que eles fazem, mas através do que eles sentem de si mesmos. Eu não tenho mais medo da morte, porque eu tenho certeza que quando isso acontecer, a minha filha vai ter orgulho de lembrar que o pai dela salvou, ajudou a milhares de pessoas. Eu vou me sentir tranquilo com essa morte, porque eu vou estar com um dever cumprido, uma missão cumprida. Eu acho que viver é isso, é você saber diferenciar o que é você simplesmente estar aqui, sem saber o porquê, e você estar aqui na Terra com um objetivo. Não para você se vangloriar do seu objetivo, mas para beneficiar os outros. Tá? Um bom dia para todos.